Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus. Esses bens são o quê? Os talentos, exatamente. Você está indo bem, hein? Talentos. Dá uma olhada, bens, para você saber, confiou os seus bens. Esses bens são de quem? São do patrão, do dono de tudo, do grande, do maior. E ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e o outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua o quê? Própria capacidade. Então partiu. Imagina a insatisfação. Como o ser humano, ele tem muitas deficiências. Imagina a insatisfação de alguns que recebem menos. Quando eu vim que recebi menos, eu pensei, eu vou fazer esse menos render muito mais do que o mais do outro. É isso que você tem que fazer. Pega o menos, pega o pouco que você recebeu, porque aí o dono dos bens, dos talentos, ele vai falar, esse eu posso entregar o tanto que eu quiser de talento a este. Se os bens são dele, por exemplo, se ele chama um servo e fala, vou te dar um talento, o servo vai falar, eu estou ganhando, estou recebendo, é dado, não é verdade? É. Quando eu dou uma toalhinha para uma pessoa, tem gente que até comemora, até chora. Você já viu nas imagens das concentrações? Mas se eu der uma camisa para o outro que está do lado da toalhinha, vai achar que foi inferiorizado. Quem entende o que eu estou falando? Esse é o ser humano. Eu me lembro direitinho lá em Sorocaba. Eu dei um Fusca para um pastor, muito tempo atrás. E ele e a esposa ficaram maravilhados. Depois eu dei um carro melhor para o outro. Aí reclamaram do Fusca. Mas por que para nós é um Fusca? A bispa lembra disso aí, não lembra? Isso aí está na Bíblia também. O dono da fazenda saiu para contratar os trabalhadores. Vem cá, você está trabalhando? Não, eu estou desempregado. De manhã cedinho. Quer ir trabalhar na minha fazenda? Sim. Eu só posso pagar um denário, está ótimo. Vamos lá. Meio-dia, e você está fazendo o que aí na praça? Aí eu não tenho emprego. Quer ir trabalhar na minha fazenda? Quero. Quando faltava 1 hora para acabar o expediente, contratou mais alguns. Aí resolveu pagar todo mundo igual. Os que começaram a trabalhar de manhã, viram, lá, aquele lá trabalhou só 1 hora e está recebendo 1, nós vamos arrebentar. O que trabalhou 1 hora, está recebendo um denário. Nós vamos pagar tudo a dívida, porque
Ele trabalhou 1 hora, ganhou 1, está recebendo 1, e nós trabalhamos 12 horas, rapaz. Mas não. O dono dá para quem ele quiser, o tanto que ele quer, a hora que ele quer. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Ele dá para quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. E há de se frisar que ele começou a pagar pelos últimos justamente por conta disso. É claro que ele conhece. E a parábola dos talentos também, ele chamou todos e distribuiu na frente um do outro. É isso, ele é dono. Ou seja, agrada-te do Senhor, satisfaça-se com aquilo que Ele te dá, para Ele poder te dar mais. Demonstra alegria, gratidão, satisfação, contentamento. Glória a Deus, porque me deu um feijãozinho com arroz. Aí, no outro dia, vem o bife. Senhor, obrigado, hoje tem bife. E no outro dia vem bife, acompanhado de tanta coisa. Olha que legal. Ele deu 5, 2 e 1. Mostra lá, filho. Ele sabe a nossa capacidade? Sabe. Só que a Bíblia diz assim, ó, cada um segundo a sua própria capacidade, vontade de multiplicar, de crescer, de vencer. Isso necessariamente não diz que o que recebera um tinha menos capacidade. Se você for analisar mesmo, é o contrário, né? Se você dá menos para quem tem mais capacidade, ele pode se igualar ou superar. Olha que coisa. Não quer dizer que ele não tinha capacidade, é porque ele se acovardou. A verdade é essa. Deixa lá no texto. O que recebera 5, saiu algum tempo depois. Desculpa, igreja. É legal, né? Imediatamente a negociar com eles e ganhou outros. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, ou os talentos, ou os bens. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Igreja, eu e você não surgimos de uma explosão. Não. Você não veio num raio, num relâmpago. O ser maior, o Deus do universo, conhece tudo da sua vida. Diz a Bíblia que Ele sabe quantos fios de cabelos nós temos. Mesmo um cabelo enrolado como o meu, Ele sabe tudo. Deus conhece tudo de você. É bom você saber disso. Não questiona. Porque Deus fez isso, porque Deus... Não. Deus sabe tudo de você. Isso é uma vantagem gigantesca. Você está atribulado, você está aflito, você está preocupado, você tem enfrentamentos. Claro, esse é o mundo. O homem é assim, o mundo é assim. Mas a vantagem é que Deus, diz a Bíblia assim, Deus conhece os dias
dos retos, dos que temem a Ele. Não tem escrito? Eu não preguei esses dias, filho? Olha só, mostra lá. Olha que coisa legal. Ó. O Senhor conhece os dias dos íntegros. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Mas isso não sugere, então, que Deus não conhece o dos ímpios? Conhece também. Só que com esses, Deus anda. E os íntegros vão receber segundo a sua integridade, e os ímpios segundo a sua impiedade. Tá? Esse negócio de gente achar que é esperto, estou me dando bem. As pessoas são aliciadas para o crime, para as fraudes, falcatruas, porque no princípio elas se dão bem. E elas chegam um momento, começam a pensar, será que Deus sabe? Acho que Deus não sabe não. Ah, não? Daqui a pouco você recebe o seu pagamento. É? Você vai receber o seu pagamento. O salário do pecado é o que mesmo? E o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Então o que recebera um, ele enterrou o talento. Ele guardou, né? E o seu senhor voltou. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Isso aqui é muito interessante. Você vê pessoas que conquistam muitas coisas e grandes coisas, e vê outros prostrados e desprovidos de recursos, né? Aliás, eu debati quase o dia inteiro com um ateu, lá na África. Estava eu, o bispo Rildo. E ele falou: eu não creio no Deus que as pessoas dizem que existe. Para mim não há Deus. Eu falei: não? Por quê? Aí ele começou a falar de deficiências, de desigualdades, né? E me veio essa parábola na mente. Todos receberam talentos. A diferença é que uns enterram e outros negociam. Uns enterram e outros negociam. E os talentos não são nossos. Eu fui chamado num grupo, tinha um grupo. E quem conhece a minha história sabe muito bem que eu sempre fui o menor dentre o grupo. Se alguém ganhou um talento naquele grupo, fui eu. Só um. E os outros, tinha uns que eu ficava admirando, assim, eu falava: meu Deus, esse aí tem talento para distribuir. Mas não deu certo. Não deu certo. Deus não botou você, Deus não desprezou você, pelo contrário. Também Deus não chamou você para ficar na mesma, você está entendendo? O que ganhou um talento ficou na mesma, olha lá. O de 5 entregou outros 5, o de 2 entregou outros 2, e o de 1 falou assim, ele escondeu, enterrou, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu, de quem era o talento? Do Senhor. O teu talento, eu escondi o teu talento. Primeiro que ele não tem obrigação, ninguém tem obrigação de me dar nada, tem? O ser humano é complicado. A gente faz a obra social.
Às vezes a gente forma uma fila gigante. Eu me lembro uma vez que eu e a bispa, a gente estava distribuindo alguns suprimentos, alimentos e doces para algumas pessoas carentes. E os últimos da fila começaram a reclamar. Tem que ter uma fila. Se tem que ter uma fila, tem que ter um primeiro e tem que ter um último. E não é dado o negócio? O ser humano é só Deus para ter paciência conosco, só Deus. Não queira arrumar outro alguém, fica com Deus, porque é só Ele que aguenta você. Falei bonito, né? Eu tenho consciência. Eu tô falando, se com você é assim, imagina comigo, meu Deus do céu. Tem hora que eu paro para pensar, mas quem vai me aguentar nessa vida? É só Deus. Só Deus. Não queira trocar, porque só Deus nos aguenta. Só Deus me aguenta. Não entra nessa, não. Não entra nessa, não. Só Deus aguenta. Porque não é fácil, presta atenção. E aí, o sujeito falou, eu sabia que o senhor é muito severo, aí eu guardei o teu talento. Toma o que é seu. Aí o senhor falou, servo mau e negligente. Você conhece isso aí? Você sabe o que é mal, não sabe? E negligente. O que é uma pessoa negligente? Não. Não é burra, não. É burra. É uma pessoa que ignora aquilo que a oportunidade deixa passar, negligencia, que pode fazer e não. Presta atenção. Vamos ver o tamanho disso. Esses servos aí somos nós, eu e vocês. Quando o Senhor disse servo negligente, Ele está dizendo, você podia fazer e não fez. Ou seja, eu me tranquilizo diante das dificuldades, quando ouço isso, quando vejo isso. Deus está dizendo, Valdemiro, você pode. Você pode. Negligente é o que pode fazer e não faz. Eu já vi médico ser processado por negligência. Não é verdade? Porque ele podia atender, ele podia ajudar, ele podia curar, ele podia tentar, ele podia agir e negligenciou. Quem já ouviu falar negligência médica? Quem já ouviu falar? Tem pastor negligente, tem todo tipo de gente. Deus me deu, então eu posso. Quem entende o que eu estou falando? Deus está dizendo, você pode, porque eu te dei. Eu não posso, eu não tenho, você pode, você tem, Deus te deu. Você pode fazer. Se você pensou, você pode. Apóstolo, eu estava pensando numa coisa, então faça porque você pode. Vá em frente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Está escrito? Hein?
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? O poder de Deus opera em quem? Opera se você admite que pode. Opera se você não negligenciar, se você não se acovardar, não se omitir, se você acreditar, eu vou vencer porque Deus quer. Deus me deu. Olha lá. Servo mau e quê? Você ignorou o que eu te dei, você fingiu que não tinha recebido. Você tinha, você podia, sabias que eu sei onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, que aplicasse, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem. Rapaz, que legal. Pelo que eu estou vendo, o senhor, o dono, ele veio prestar contas, mas ele não recebeu os talentos que o que tinha recebera 5 ganhou. Ele acrescentou ainda em cima do que ele ganhou. Ele não pegou não, olha lá. Ele falou, tira o que tem 1 e dá para o que tem 10. Eu achei que ele tinha recebido para ele. Ele chegou e falou, Senhor, o Senhor me deu 5, toma aqui outros 5. E ele ficou tão maravilhado, falou, não, tira o que tem 1 e dá para o que tem 10. Deus deu talentos para nós, Ele cobra a multiplicação destes talentos, mas não é para Ele não precisa disso, Ele quer que multipliquemos na nossa própria vida. Deus quer a nossa vida com a maior qualidade possível, você entende isso? Deus quer que triunfemos, Deus quer que as pessoas olhem para nós e falem, ali está o poder de Deus, ali está o povo de Deus. Ele não pegou os talentos, mostra lá. Eu achei que ele ia pegar, peraí, me dá aqui. Ele não pegou não, ele falou, ele deu foi mais ainda. Jesus, Senhor, obrigado. Olha lá, rapaz. Eu que a vida inteira preguei isso, olha lá. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Porque a todo que tem se lhe dará. Uai, Deus não tira. Você sabe que no sistema nosso do governo vamos tirar, vamos aumentar juros, vamos. Deus ele dá mais ainda. O Senhor falou, tira desse e dá para o que tem 10. Porque a todo que tem se lhe e terá, hein? Ele não vai tirar não. Mas o que não tem, até o que tem lhe será. E o servo inútil, lançando para fora nas trevas, ali haverá choro e o quê? Deus, Ele te deu algo que é infinitamente maior do que as suas dificuldades. Presta atenção. Só que você não percebe, você não vê. Pelo contrário, você fica, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou ter, eu não vou fazer. Tudo é assim. Você pode ver que a pessoa, depois que acaba a oração, ela chega, você pode orar por mim? O médico falou que eu estou com isso.
Você veio fazer o que aqui? Tem gente que acaba de pedir alguma coisa para Deus, e daí a pouco começa a dizer que está faltando aquilo ali na vida dela. Você pediu para quê? Hein? Você está brincando com Deus? Se você pediu, então conta com aquilo que você pediu. Se você buscou, comemora, porque Deus já te deu. É isso. É assim mesmo. Se tem alguns que perdem até o pouco que tem, em compensação tem outros que, peraí, mas eu só ganhei mais 5, por que eu estou com 11? Você entende? Porque é o que tem, se lhe dará. No mundo não é assim não. Se você negociar, ou seja, se você aplicar, se você investir na fé, se você conceber isso, absorver isso, porque Deus foi quem te trouxe. Você não está frequentando um salão de palestras. Você não veio ouvir uma palestra, não. Tem nada a ver. Então isso aqui não é palestra. Isso aqui é um recado de Deus. É uma receita. É um caminho que não falha. Se você soubesse a eficácia disso aqui, isso aqui é a palavra de Deus, do Deus vivo. Tem nada de Valdemiro. Valdemiro nunca que ia poder passar isso para você, se não viesse do Pai. Esquece. Se tem alguém que nunca teve nada próprio para oferecer, esse alguém chama-se Valdemiro Santiago. Nada. Nessas mais de 4 décadas, tudo que eu entreguei foi o que o Pai me deu. Aliás, é só você olhar o tamanho daqueles que tentaram destruir o Valdemiro e o seu ministério, e o tamanho do Valdemiro, você vai ver que não tem nada a ver comigo. Olha o tamanho daqueles que querem acabar comigo, com a obra, e olha o meu tamanho. E cadê que acaba? Cadê que acaba? Não acaba. Teve um político muito inteligente chamado Gamaliel, lá em Atos dos Apóstolos, e falou para os colegas, ó, em outras palavras, eu acho que vocês estão fazendo besteira, porque se esses homens aí não são de Deus, essa obra deles, esse movimento vai passar. Mas se eles são de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. Olha o que ele falou. Então não adianta, é besteira. É besteira. É. Às vezes o sujeito concebe a ideia de que pode acabar com a obra. É. Como é que você vai parar uma obra? Você viu os pés da mulher? Quem viu? Antes, depois, quem estava aqui já? Qual é o médico que consegue reconstruir aquilo ali? Vivificar as células que estavam mortas. Eu tenho a impressão que esse pessoal que fica planejando isso aí, coitados, eles... Daqui a pouco eu vou dizer que eles são inocentes, porque não é possível pensar um negócio desse. Ou é inocente ou é muito burro.